Que bom, estou muito feliz por você estar aqui. Quem tem uma pergunta para o nosso terceiro ciclo que gostaria de perguntar? Rosana, pode fazer a sua Eu pergunta. vou perguntar. A gente vê assim que está tendo muita doença, muito, não digo só médium, as pessoas estão bem desparafusadas, assim, bem concentradas, meia coisa. Isso é um ataque que o planeta está sofrendo, né? As vibrações, porque todo mundo fala isso em live, que o planeta está sofrendo. Mas, nossa senhora, a gente percebe assim, está muito conturbado, as pessoas estão muito atordoadas, muita coisa assim em cima ao mesmo tempo. Então, vamos falar de um tema bastante interessante. Sua pergunta ela é bem... O que nós temos? Nós temos, no mundo espiritual, um ataque dirigido pelos espíritos, cientistas, magos enegrecidos, com o objetivo de causar dano à humanidade. Planetário. Então, esses ataques são enviados, dardos, energias negativas, são trabalhados. Como que eles trabalham? Como que os magos negros, vamos usar essa expressão porque ela fica mais fácil. Posso falar espíritos imperfeitos, espíritos perversos, mas vamos falar aqueles que têm um objetivo para danificar. Primeiro, o que eles usam? As almas humanas encarnadas e desencarnadas. Então, os espíritos umbralinos, que caem nas regiões umbralinas, que estão com toda aquela sujeira, aquela fuligem, todo aquele mal-estar físico e emocional. Eles são mantidos cativos pelos esses espíritos, vamos chamar dominadores, que querem dominar. Então, esses espíritos estão presos na guarda dos dominadores. Todas as almas que morrem, locais, ambientes, guerras, terremotos, eles cativam esses grupos. Eles vão buscar sobre a guarda deles. E esses espíritos, então, ficam presos, escravizados pelo sistema, e ali, esses espíritos são usados para serem mandados em determinados locais que vão com toda aquela imperfeição fluídica e sobrecarregam os ambientes, sobrecarregam os locais, sobrecarregam quase tudo. E nesse sistema, ainda os dominadores usam os chips. O que é um chip? O chip é um micro. Quando que esses chips são colocados nos vivos, ou até mesmo nos mortos, quando eles querem dominar. Até os mortos podem passar por isso. Vamos falar de nós, encarnados. Quando é que eu, encarnada, posso sofrer o ataque de um microchip? A hora que eu fico doente, eu fico com muita dor, eu fico com a pressão alta, eu tenho uma infecção, algo que eu não controle mais o meu organismo. Então, no momento em que eu não controlo mais o meu organismo, eu posso receber um microchip espiritual, que é implantado na criatura. Então, todo médium tem que tirar os microchips. De ordem geral, eles são colocados aqui no nosso pescoço, nessa união entre a vértebra e onde faz aquele cruzamento dos nossos nervos. Então, ali é colocado, porque os impulsos do microchip, eles dominam a mente. E a pessoa passa a receber aqueles impulsos mentais enviados de um laboratório, através de um computador, lá no mundo dos espíritos,
através de um processador, que existe uma máquina, um grande laboratório, aonde tem o espírito, né, arteiro levado à breca, que ele pode bater nos computadores espirituais e dar o comando de ordem que eles precisam. Muitos desses chips que são implantados são coordenados via satélites, através das ondas. E eles podem atingir muitas pessoas. Quando a pessoa recebe esses impulsos de ondas psicotrônicas, afetam diretamente a nossa mente. Levam ao desequilíbrio, levam ao medo, ao pânico, ao suicídio, ao desespero, à perda de memória, como se a pessoa fosse ficando inválida, perdendo a sua sensibilidade, a razão do tempo, da consciência. Porque essas irradiações, elas afetam a nossa epífise, diretamente. Pode perguntar, Lourenço. Essa intervenção espiritual, ela é aleatória ou ela é objetiva? Toda ação maléfica, ela é programada. Ela é estudada, observada, analisada, e ela vem porque são cientistas sábios, pessoas más e maléficas. Então, são almas estudiosas, sábias, inteligentes, mas a alma é ruim. Então, elas passam a trabalhar com esse tipo de energia para danificar a humanidade. Agora vamos falar de defesa. E aí, era assim. Agora você já falou do chip, agora você já falou como que eles fazem. Bom, qual é a defesa? A defesa é, primeiro, tirar o chip. Tirar o chip. Primeiro, tirar o controle que pode estar em nós, na nossa casa, porque eles são muito inteligentes. Então, eles criam essa visão de ficar te vigiando. E você mesmo passa a ser o doador de tudo isso que você mesmo faz. Primeiro, tirar essa vigilância. Pedir à equipe de trabalho, à equipe de defesa, toda a equipe de defesa, exército, entrar com força máxima e destruir os raios, destruir os chips, destruir todas essas emanações. Aqueles que tiverem maior conhecimento de tecnologia, quando esses raios são enviados, eles sabem que apenas uma mudança técnica mínima, você vira o raio. Então, se esse raio vem aqui para o suicídio, para a desordem, para o desequilíbrio, a pessoa que ela é técnica nesses conhecimentos de energias, ela simplesmente envia uma mudança técnica para que envie uma mudança calmante, repousante, pacificadora. Tudo é mental. Tudo é mental. Mas eu sugiro que deve ser destruída a fonte. Qual é a fonte? Está em algum lugar na terra, ou está no mar, ou está na água, está em algum lugar, numa montanha, nos polos, pode estar no Alasca, pode estar na Austrália, pode estar nos desertos, aos lugares mais isolados. Lá estão os processadores. Quer dizer, existe um local que tem um computador, e este computador envia mensagem ao processador, e o processador, igual nossos celulares, é o mesmo processo, só que é um processo mau, com o objetivo de danificar a humanidade. Então, aqueles que têm conhecimento, tira da sua casa. Os mais audaciosos destroem os satélites.
mais audaciosos destrói os processadores, os computadores, os meios de comunicação astral. Certo? Então, por que você está falando isso? Ora, você está falando porque é o seguinte: pedi, obtereis. Batei, abri-vos-á. O médium, se ele não pedir, ele não consegue ajuda. Quem faz a proposta para o mundo dos espíritos é o médium. Ele quer salvar a família dele, ele vai e faz a sua proposta para o mundo dos espíritos. Ele quer curar, ele evoca a equipe médica socorrista que vem ali proporcionar isso. Então, quem pede, quem faz o programa, quem vai fazer o pedido é o médium. Então, esses pedidos chegam na espiritualidade e serão enviados para as equipes responsáveis. O nosso planeta Terra tem um sistema de defesa, tal qual um exército, que gravita desde a Lua ao solo da Terra. Desde a Lua. Então, existem escalas. A última escala encosta na Terra. E a escala mais alta dirige na altura da Lua, próxima à Terra, a Lua, as maiores envergaduras de defesa, para que nada adentre a Terra. São energias mais superiores. E aí vai tendo a escala, como soldados, e aqueles que trabalham bem aqui, em volta de nós, muito próximo de nós. Que aí já trabalham nessa batalha mais frente a frente, mais corpo a corpo, vamos falar. Mas toda essa escala do exército é toda uma ordem de compromisso. Então, se você fizer uma prece, orar, pedir, for até esses grandes espíritos e pedir autorização para você começar a solver os chips na tua família, desintegrar com os raios laser, com os raios que afetam, que machucam, que causam, porque nós estamos vendo o suicídio, a loucura, as drogas, as prostituições, a pessoa que não consegue raciocinar. Ela faz uma pergunta, ela não tem resposta. A mente está aturdida. E isso é tudo ondas vibratórias que são enviadas. O Sol, os ventos solares, eles desintegram constantemente essas ondas de livre e espontânea vontade dos espíritos benfeitores. Mas quando o médium pede aos espíritos benfeitores, a ação é maior, porque sejamos nós pequenas formigas, todos nós trabalhamos em junto, nós formaremos um grande canteiro de trabalhadores. Lourenço, faz a sua pergunta. Uma outra coisa interessante que me passou pela cabeça é assim, para fazer esse trabalho de desintegração de todos esses chips, esses computadores, sabe? Nós precisamos primeiro fazer o pedido, hierarquicamente, dentro de uma disciplina, aguardar momentos, ou a gente pode determinar tal dia para realizar o trabalho. É isso? Isso. Nós podemos organizar, vamos lá, conversamos, marcamos o dia, de acordo com as nossas possibilidades, nossos horários para nosso trabalho, ok? Então, isso é uma disciplina para qualquer trabalho, para socorrer uma família, para socorrer um doente, para socorrer a nossa casa. Sempre terá que nós termos essa administração, levar o nosso pedido aos espíritos superiores, ao anjo da guarda, à equipe de trabalho, para que não haja erro. Porque quando nós não temos permissão, os espíritos dizem não. É simplesmente não. Se o médium perguntar, é não. Sim ou não. Quando eles se calam, quer dizer, quem cala consente. Quando eles não falam sim, assim,
o não, porque o não é bem forte. Quando eles não falam sim, quem cala consente, quer dizer, de uma forma indireta, você foi autorizada a fazer. O que nós precisamos? Tirar os chips, tirar esses capacetes, tirar essas vibrações que são enviadas, montar uma equipe de apoio, de ataque e de retaguarda, para não deixar invadir o nosso espaço, ok? E Kardec sempre fala que quando existe o mal tem que ser destruído na fonte. Desde quem estudou Kardec, Kardec fala que o mal tem que ser destruído na fonte e arrancado até as suas raízes. É isso que nós ouvimos. Então, eu sugiro que, na medida do crescimento do médium, ele tira o chip, tira os controladores. Isso é muito importante. Vou falar outra coisa importante, muito importante, nessa pesquisa, nesse estudo. Os espíritos, toda essa região umbralina e também os espíritos maiores, trabalham com o nosso ectoplasma. Então, para chegar até nós, fazer esse chip, fazer todo esse faniquito, armar toda essa safadeza, nós, almas humanas, somos os doadores. Nós doamos para ele o ectoplasma, por isso que eles vêm buscar dos recém-mortos, das pessoas que estão alienadas com ele, porque são doadores. Então, essas pessoas ficam esquálidas, sem energias, caídas com as ideias meio mirabolantes, mas estão esquálidas. Por quê? Porque elas estão doando aquela energia para que eles possam fazer. Sem o ectoplasma, sem as almas humanas, eles não podem realizar nada. Então, os humanos na Terra, por falta de amor, de fé, de esperança, de caridade, enfim, de aprimoramentos morais, eles acabam sendo doadores dessas energias, que faz com que as almas malignas operam com essa energia. Fazem uma maldade para nós com a nossa própria energia. Porque se você olhar os moradores da Terra, nós, em vários lugares, vocês vão ver que estão todo mundo acabado. Estão na rua, estão destruídos, não tem fé, não tem nada, tudo acabado. Quem trabalha com o povo, quem vê o povo, quem está na rua, quem está vivenciando, está vendo que o povo eles não têm voz, eles não têm fala, eles não têm diálogo, eles não conseguem mais pensar. Por quê? Estão sendo sugados de canudinho o ectoplasma deles para a realização do mal. Então, toda vez que eles fazem arma e nos atacam, eles estão usando o fluido cósmico, o fluido da Terra e o ectoplasma. Então, por essa razão, eles fazem o processo de dominação. Por que eles dominam os povos? Por que eles dominam as pessoas? Por causa do ectoplasma. Então, eles precisam deste grupo, dos doadores. Por isso, eles nos sugam. Então, o médium não pode deixar ninguém sugar ele, não. Nada de arrancar nem um pedacinho de ectoplasma, nem um fio de cabelo, nada. Porque quando você vai curar um doente, a sua avó, seu tio, a sua mãe, que você vai fazer um trabalho de cura, você vai com a responsabilidade sua, com a sua equipe de trabalho e dou o seu ectoplasma para curar. Não sei se estou me fazendo entender. Ok? Então, você doa e ele é dirigido. Mas ninguém pode te violentar ao ponto de te tirar o ectoplasma. O ectoplasma é uma ação de todos os reinos, principalmente do humano. O reino animal também produz o ectoplasma. Então, os cientistas, todos eles, estão criando toda essa maldade humana somente para a dominação. Porque quer comandar.
quer ser dono do mundo. Só isso. E aí começam as barbaridades. Mas nós, estudiosos da doutrina, da ciência espírita, do ectoplasma, do fluido vital, do perispírito, tá? Nós temos esse conhecimento e nós sabemos que eles usam isso. Então, para fazer as armas, eles precisam de ectoplasma. Tanto a ordem superior quanto as ordens inferiores. Só que os espíritos superiores, eles criam tudo para fazer o bem. O ectoplasma usado, a energia mental, cria coisas lindas, maravilhosas, cria coisas que vêm trazer uma tecnologia do bem. E o mal, ele cria a tecnologia com os mesmos elementos, só que mais denso, mais pesado, mais grosseiro, porque eles vão pegar nas regiões inferiorizadas, porque eles não conseguem pegar elementos mais rarefeitos. Então, é como se eles trabalhassem com o lixão. E os espíritos superiores trabalham com um elemento mais rarefeito. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, mas só que esse lixão, ele intoxica. Ele é doente, ele é enfermediço. E é por isso que a nossa população está doente. Enferma. Então, toda esta organização, o objetivo é alienação mental, dominação mental das criaturas. Então, vamos iniciar o nosso trabalho protegendo o nosso lar. Nosso lar não pode ser invadido. Não pode ser invadido. Para os dirigentes, eu diria, não deixa ninguém tocar no centro espírita. Não deixa ninguém pegar ectoplasma do centro espírita e nem causar dano para ninguém. É guerra, entendeu? É guerra. Porque nós estamos numa guerra psicológica. Essa ação contra os humanos é uma guerra psicológica, gente. E o fundo dela é uma guerra psicotrônica, de ondas mentais. E para nós é tão fácil de entender. Olha, a televisão hoje não tem fio. É essa maravilha que é a dominação, para o bem ou para o mal. O micro-ondas, que esquenta a nossa comidinha num segundo, né? Nós botamos lá dentro, nosso pratinho, num segundo. É a mesma tecnologia que está queimando casa, florestas, mares. É a mesma, não mudou nadinha. Então, é relacionar uma coisa com a outra. É isso que você vai, não abre o micro-ondas porque te faz mal. Só que essa micro-onda lá de cima está livre no espaço, né? No micro-ondas ele está fechadinho, você não pode abrir, ele faz mal para você. Só que lá de cima é igual uma chuvinha em cima de nós. Então, é isso que você tem que entender. Tem a microtecnologia e a macrotecnologia. Isso é questão de conhecimento. Então, o espírita tem que ler, tem que estudar. Não pode ficar com aquela mente pequenininha, pelo amor de Deus. Vocês não fiquem pequenininhos, não virem bolita. Fiquem grandes e poderosos, entendeu? Nós temos que irradiar força, nós temos que irradiar luz, ok? Os espíritos criam raios laser. Então, é isso que nós temos que aprender. O que eu sei? Que é algo que aglomera, quando explode, ele vira luz. Pronto, isso daí já é muita coisa. Se as coisas umbralinas ficar aquelas pedras escuras, e se eu explodir, puf, ela vira luz. E é isso que médium tem que saber. A energia condensada e a energia liberada, ela é luminosa.
E isso é conhecimento científico, ok? Marinha, faça a sua pergunta. Eu quero saber, assim, se os espíritos bons, e eles pegam as energias desse ectoplasma na natureza também. Os espíritos atrasados também, esses obsessores, eles também pegam na natureza a hora que eles querem? Esse ectoplasma está disponível para eles também? Olha, Deus é bom. Deus deixa a mercê de desenvolver a inteligência. Se você estudar o livro dos Espíritos, está escrito lá. Deus permite que os maus se desenvolvam, porque eles são inteligentes e trabalhadores. A hora que você gira ele por bem, ele passa a trabalhar por bem, não é isso? Está lá nos nossos estudos. E que a alma que está lá não faz nada, ela não faz nem para ela, nem para ninguém. Você gira ela por bem, ela está morrendo em pé. Agora, você pega um espírito mau, guerreiro, briguento, espadachim, você fala, olha, você vai mudar daqui para frente, você vai trabalhar por Jesus. Ah, é? Você e todos... Ah, então, pronto, ele já mudou de lado. E já entrou com força total dele, já entrou guerreando e já parte para o bem. Então, as almas inertes, elas não produzem nada. Elas são doadoras. Você não vê essas almas inertes que nós estamos vendo encarnada? Doando ectoplasma, gastando vitalidade inútil, come um sanduichinho, toma Coca-Cola e doa. Pega um guerreiro, pega um briguento, mexe com o briguento para você ver uma coisa, dá uma rasteira nele, puxa o cabelo dele, você vai ver só como que ele levanta e já a guerra está feita. Então, esses guerreiros, quando eles mudam de lado, eles são guerreiros para o bem. Então, Deus se preocupa mais com essas almas que estão nessa luta constante em busca de um crescimento, porque é só mudar de lado. Do que você pegar um preguiçoso, pega um preguiçoso e põe ele para trabalhar para ver se você consegue. Tenta! Você vai passar o resto da tua vida e você não vai conseguir fazer o bendito trabalhar. Você pega um trabalhador e inventa mais meia hora para ele que ele acha tempo. Ah, ele acha tempo para trabalhar, ele acha. Porque é um dinamismo da alma. É o mesmo do trabalhador, é o mesmo da alma guerreira, é o mesmo da alma defensora, é o mesmo, é algo gigantesco dentro da alma. A alma não pode ser inerte, a alma não pode ser parada, a alma não pode ficar inútil. Porque nós acabamos sendo doadores de coisas desnecessárias. Então, Marinha, os espíritos maus e guerreiros, eles são ótimos. É só você virar ele de lado. Uma doutrinação muda esses espíritos. Por isso que Kardec falou que o diálogo, tudo mais, porque você poderia mudar esses espíritos. Me lembra para a próxima aula, se eu esquecer, para mim falar como que esses espíritos são socorridos, como que eles são retirados da mão dos espíritos dominadores, obsessores. Dominadores, obsessores. Porque antigamente, você tirava 1, 2 obsessores e você sanava a pessoa. Se voltar a 50, 60 anos atrás, os médicos de cabelo branco aqui vão lembrar, então ia no centro espírita, tinha um obsessorzinho, tirava, ele sarava. Aí 2, hoje é uma multidão, é uma desordem, é um desequilíbrio que não tem. A defesa hoje, ela tem que ser específica. Ela tem que ser casa, lar, família, para nós podermos controlar o sistema. Que não é um caso mais de um obsessorzinho, não. Quem está em atividade hoje, nós médios tiramos um obsessor, né? Um pouquinho tem 10, tem 15, tem 100, tem 500, tem 1000. Médio que está trabalhando sabe que é assim. Então, não existe mais aquele espiritinho. Não existe mais. Pode observar que você não cura mais uma pessoa com uma assistência
de um espiritinho. Mas se perguntar para aqueles médiuns de 20 anos atrás, 50 anos atrás, ele ia lá, arrancava o obsessor, a pessoa sarava pro resto da vida, não era assim? Tenta um médium fazer algo assim para ver. Não funciona mais. Isso aí já foi, isso aí já era. Hoje nós estamos trabalhando com uma multidão muito grande de almas que vêm nesse processo de cobrança. Médium hoje tem que ser ligeiro, rápido, conhecimento e técnica para poder auxiliar e cuidar da família, com certeza absoluta. E eu vou pedir para ele fazer a prece, porque ela chama o céu e a terra, né, para trabalhar. Ele, eu gostaria, se você pudesse, que fizesse uma prece. Como que você vai pedir para os espíritos? Como que você vai se organizar? Você vai fazer uma prece que para eles verem como que você vai pedir para os espíritos, para você criar uma equipe, para você criar um trabalho, o que você vai fazer? Como é a disciplina da rogativa da criação de um trabalho, da proteção e de um amparo? Certo, Eli? Pode ser? Pode ser, vou tentar, né? Bom trabalho. Vou tentar. Fazer para fazer para a gente é tão fácil. Agora, fazer no todo. Porque a Eli, eu vou contar para vocês, quando ela vai fazer para ela só chama o exército, marinha, todos os soldados. Não fica um soldado morto que a Eli não evoca. Ela evoca todos os soldados. Então, o exército dela é todo mundo fardado. Tudo fardado. Eu tenho que chamar meu povo. Cada um chama o seu povo. Você é lá da China, você é lá da Síria, da onde você for, você chama o seu povo. Eu vou tentar chamar todo mundo. Isso. Bom? Bom trabalho. Bom trabalho, Eli. Vamos lá. Vamos. Então, vamos nós. Vamos respirar. Vamos nos colocar em sintonia com toda a nossa equipe de trabalho neste momento. Vamos sintonizar o nosso anjo guardião. E neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Senhor, aqui estamos nós, humildemente, Senhor, a Ti rogar a Sua luz, a Sua permissão. Sabemos nós, Senhor, que estamos num mundo de provas e expiações, por onde passamos por todas as situações, mas precisamos, Senhor, precisamos trabalhar, precisamos arregimentar, Senhor, todos os trabalhadores, todos os nossos ancestrais, todos, Senhor, mas sem a vossa autorização, sem a vossa permissão, Pai, nada podemos fazer. Então, Senhor, pedimos nesse momento, Senhor, que a luz do seu amor se abra, que o Senhor, neste momento, ouça a nossa rogativa, ouça o nosso pedido, ouça o nosso objetivo, Senhor, de transformar,
de mudar, de transmutar, Senhor, sem a sua autorização, nada realizarei. Senhor, precisamos mudar o nosso padrão vibratório. Temos, Senhor, que auxiliar, amparar e socorrer todos esses espíritos que estão sendo subjugados, que estão sendo, Senhor, amarrados, compelidos, que estão sendo convocados, Senhor, para o mal, e que são, Senhor, presos nessas armadilhas. Rogamos, Senhor, que o Senhor nos dê a força, que o Senhor nos autorize, juntamente com todas as equipes planetárias, com todos os espíritos superiores que venham nos auxiliar, com todas as forças do fluido cósmico universal, com todas as energias solares, os ventos lunares, os ventos solares, Senhor, com toda a força eletromagnética da Terra. Eu vos peço neste momento, Senhor, eu rogo neste momento, Pai, todas as forças armadas, todas as forças guerreiras do mundo dos espíritos, todo comando maior, Senhor, militar, eu evoco neste momento todos os nossos soldados guerreiros, todos os espíritos guardiões planetários, que venham em nosso auxílio, que venham a força dos elementares, Senhor, a força dos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, que venha a força dos elementares de todo o reino mineral, de todos os elementares do reino vegetal, que venha a força de todos os elementares do reino animal. Eu vos peço, Senhor, eu rogo as grandes confradarias, eu rogo as falanges crísticas do grande mestre Jesus, todos os espíritos apóstolos, Senhor, trabalhadores, todos os anjos guardiões e espíritos protetores, as falanges dos anjos, os arcanjos, as falanges consoladoras, Senhor. Eu evoco neste momento as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, as falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fénelon, de Lacordaire, de Vianney e Erastro, de todos os consoladores, as falanges de Joana d'Arc, Senhor, as falanges de São Jorge, as falanges guerreiras de todos os santos. E eu peço neste momento, Senhor, que venham todas as nossas equipes de trabalho, todos os nossos ancestrais, que venham se unir nessa egrégora, Senhor, de trabalho, que venham se unir para a nossa libertação, para exterminar todo o mal, Senhor, para exterminar a maldade humana, a maldade espiritual, Senhor. Todas essas falanges que consomem os fluidos vitais, que utilizam essas energias, Senhor, para subjugar. Eu peço neste momento toda essa energia do centro da Terra para exterminar todos os chips, todos os robôs, todos, Senhor, os processadores,
todos os computadores, que venham todos os raios solares numa chuva, Senhor, para desintegrar, para desmaterializar. Rogo a força, Senhor, de todos esses laboratórios da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, Senhor, dessas areias sulfurosas que venham como um grande tufão para espargir, consumir, corroer todos esses pedidos maléficos, todas as ações fluídicas, todos os vírus, todas as bactérias que possam assolar o nosso corpo físico, o nosso perispírito, o nosso dupletério, que possa subjugar, Senhor, o nosso espírito, a nossa mediunidade. Eu vos clamo, Senhor, permissão. Eu vos clamo que o Senhor nos autorize, Senhor, que todas essas falanges benfeitoras possam estar conosco, nos auxiliando, nos libertando, nos transformando, nos modificando. E por onde nós passarmos, Senhor, que sejamos a luz radiosa, a luz esplendorosa, que possamos iluminar, acalmar, serenizar, balsamizar, curar todos aqueles que se aproximarem, Senhor, encarnados e desencarnados. Senhor, que o nosso pedido, que a nossa vontade, que o nosso desejo, Senhor, seja autorizado, que sejamos dignos, Senhor, desta luz, desta permissão. Ilumina, Senhor, que o nosso lar seja esse foco, Senhor, esse foco luminoso, esse foco de amor, esse foco de paz. Dá-nos, Senhor, a sua autorização. Permita, Pai, que eu seja digno de todos esses benfeitores, de todas essas falanges, de todos os meus ancestrais, de todos os meus benfeitores, guardiões e protetores. Rogo-te, Senhor, a sua bênção. Rogo o seu amor. Rogo a sua luz. Espero, Senhor, o vosso amparo, a vossa autorização. Que o meu anjo guardião, que os espíritos responsáveis, Senhor, por esse trabalho, traga até a mim a vossa autorização.
Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Muito obrigado. E assim, neste momento, eu peço permissão para encerrar a minha prece de rogativa a Deus, Pai Todo-Poderoso. Graças te damos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que assim seja.